O olho que tudo vê. Um sistema total de controlo, vigilância e punição que surgiu no final do século XVIII. Um modelo de arquitetura panóptica que inspirou inclusive um programa de TV, o Big Brother. Se quiseres saber um pouco mais sobre esta história, fica comigo até ao fim. Desafio-te para te inscreveres no canal e deixares um gosto. O modelo de construção panóptica obedece a um desenho de arquitetura que permite a observação panorâmica de toda a superfície do interior. Essa observação é feita a partir do centro desse edifício, onde se encontra implementada uma torre de vigia. Este termo conjuga a palavra pan, que expressa a ideia de completo ou de tudo. Por exemplo, uma foto panorâmica que mostra toda a paisagem à nossa volta. E a palavra ótica, que significa visão. A tipologia arquitetónica que melhor caracteriza o seu desenho é a planta circular com um pátio no interior, também de configuração circular, ou seja, é muito semelhante à estrutura de um anel. O seu principal objetivo é permitir um total controle visual de todos os que se encontram no interior desse edifício. A autoria da criação deste modelo é atribuída ao filósofo britânico Jeremy Bentham, quando em 1789 publicou um livro composto por várias cartas dirigidas ao seu pai, enquanto vivia num dos estados da Rússia, próximo do seu irmão mais novo, Samuel Bentham. A origem das suas influências e inspirações não são clarificadas pelo autor. No entanto, são consideradas as possibilidades de que Jeremy teria sido influenciado pelos princípios arquitetónicos de Narrenturm, construída alguns anos antes, a Torre dos Loucos de Viena. Essa história podes encontrar aqui no canal Louca História. Eu vou deixar no card ou na descrição caso queiras assistir, assim como toda a bibliografia usada para construir este vídeo. Aparentemente, foi através do seu irmão Samuel que Jeremy teve conhecimento deste hospital psiquiátrico, que muito se equiparava ao modelo de panóptica apresentado por Jeremy Bentham. Sabe-se também que existiam contactos pessoais que aproximavam os irmãos Bentham do imperador José II, que foi o principal responsável pelo projeto da Torre dos Loucos. Através dessas relações, é possível que o imperador de Viena tenha influenciado na ideia principal que corresponde ao conceito ideológico do controle de vigilância que representa o panóptico. Contudo, importa referir que o termo panóptico não se refere necessariamente a um modelo arquitetónico, mas sim a uma ideia conceptual de princípios sobre a vigilância e o controle de um determinado grupo. É uma definição que tem como objetivo apoiar modelos de construção que exigiam o controle ativo dos ocupantes e utilizadores de um determinado espaço, que podem ser prisões, asilos psiquiátricos, hospitais, escolas ou até mesmo fábricas. Por outras palavras, a ideia de panóptico parece ser um conceito aberto e flexível, com possibilidades de adaptação. No entanto, há um princípio que se apresenta como irredutível na ideia do criador, que é a vigilância total do interior do edifício e a invisibilidade desse vigilante. Ou seja, a composição da sua estrutura deve garantir que o vigilante consiga observar todos os espaços do interior sem que ele seja visto. Para que isso aconteça, de acordo com a ideia de Bentham, só é possível com uma estrutura circular e uma torre no centro, acompanhada de alguns elementos construtivos que garantem o secretismo desse vigilante. Neste modelo, o edifício é composto por um conjunto de celas que acompanham o círculo. Essas celas são individuais e separadas por um muro lateral, impedindo o contacto visual entre as celas. Cada espaço tem uma janela para o exterior, que garante a iluminação desses espaços, e no lado oposto, virado para o interior, uma porta em grade, precisamente para que cada cela possa ser vigiada a partir do ponto central, onde se localiza a torre de vigia e o vigilante. Dentro desta ideia, é possível imaginar que o habitante deste espaço, que poderia ser um prisioneiro, um trabalhador, um aluno ou um doente, se poderia sentir em constante vigilância, apesar de não conseguir ver quem o observava e de não ter a percepção de quando o observavam. Este sistema de vigilância ativa ou panóptica gerou diversas interpretações e motivou várias discussões. Uma das análises mais famosas foi documentada pelo filósofo e historiador francês Michel Foucault, no capítulo 3 do seu livro Vigiar e Punir, o panoptismo, onde relaciona a ideia de uma sociedade vigiada ou controle social.
O autor inicia a sua crítica com o enquadramento do cenário de peste que se vivia no final do século XVII, salientando os aspectos disciplinares praticados pelo governo de modo a controlar os habitantes da cidade. Ou seja, as estratégias que o governo utilizou para poder fechar a cidade e isolar as pessoas em casa, proibindo-as de sair. Acredito que todos estamos familiarizados com esta sensação. Mas no exemplo de Foucault, no século XVII, a cidade foi dividida por quarteirões e cada divisão tinha um vigilante. Para além disso, foram distribuídos vários soldados de modo a garantir o total controle e vigilância em todos os cantos da cidade. E qualquer incumprimento seria aplicada a pena de morte. Naturalmente, Foucault refere as diferenças de posturas sociais que enquadram a época, mas na sua obra relaciona de que forma se aplica este conceito de panotismo na época em que viveu, no final do século XX. A controvérsia gerada em torno deste tema é precisamente a discussão sobre os benefícios, mas também os riscos que o sistema de panotismo ou de vigilância ativa pode exercer. O autor enquadra este conceito de vigilância e controle ativo numa escala social, onde o poder central, referindo-se neste caso ao governo, impõe através do sistema panótico uma disciplina de comportamento autónomo. Para melhor entender, importa referir que o modelo de punição comum até ao final do século XVIII era essencialmente na base do suplício, que muito se equiparava à prática da Inquisição. Ou seja, perante qualquer julgamento, era recorrente aplicar a severa punição corporal, moral e física, com tortura e pena de morte. Desta forma, percebe-se que o sistema anterior de punição física, através do inquérito, visava condenar e excluir, castigava-se e depois matava-se. Porém, após a apresentação do sistema panótico, introduziu-se a disciplina que visava condenar, mas também reformar ou educar. Isto é, saiu-se do suplício para o panótico, onde se proporciona a oportunidade de correção do comportamento através da autodisciplina, que é imposta pela sensação de vigilância constante que o carcerário, o aluno, ou o doente mental ou o operário sentiam. Porque esta sensação de que alguém está sempre a vigiar-nos impõe a necessidade de ajustar o nosso próprio comportamento e conduta. Lembrando que, de acordo com os princípios do panótico, o grupo era vigiado, mas o vigilante era oculto e invisível. Desta forma, este sistema de vigilância ativa atuava sobre o poder de corrigir e disciplinar, mas também de padronizar comportamentos. O que Foucault considera ser o ideal perante a supremacia que se pretende aos olhos de um governo. O ideal de um governo totalitário é controlar e moldar comportamentos dos cidadãos. Nesta mesma linha de raciocínio e talvez em tom de curiosidade, George Orwell, um escritor e jornalista britânico, em 1949 escreveu um livro, 1884, um romance, onde o autor retrata o futuro da sociedade, no qual o Estado assume o controle absoluto e rejeita a própria individualidade dos cidadãos. Na sua história, ele reproduz um cenário onde as pessoas comuns, no seu contexto de vida diário, são totalmente vigiadas por câmara. Uma analogia sobre o total controle que os partidos do governo exercem para com os cidadãos. A essa condição o autor chamou de Big Brother, o termo que estamos familiarizados pelo reality show que é inspirado neste conceito de panotismo. Um edifício totalmente vigiado onde os participantes não têm a noção de quem os observa e nem a percepção do momento em que estão a ser observados. Enfim, com estes pontos de análise de Foucault e de Orwell, parece ficar claro que esta discussão sobre o sistema panótico continua em aberto e é muito complexo, especialmente nos dias de hoje, porque a tecnologia revela-se cada vez mais capaz de tornar esta ideologia numa realidade. Então, regressando ao final do século XVIII, quando foi apresentado o primeiro modelo arquitetónico que introduziu este sistema inovador de vigilância, controlo e punição. As primeiras discussões foram sobre a eficácia deste projeto no contexto de hospital psiquiátrico. Apesar de o próprio criador admitir que se ajustava a diversas funções, incluindo as instituições psiquiátricas, a verdade é que poucos seguiram essa indicação, assumindo maior relevância no sistema prisional. Ainda assim, em Portugal, pode-se encontrar um dos únicos exemplos que melhor reproduziu um modelo de arquitetura panótica, aplicada no sistema de psiquiatria e saúde mental, o que o torna um dos exemplares mais famosos do mundo. Esse edifício ficou conhecido como Pavilhão de Segurança do Hospital Rilha Foles e mais tarde rebatizado com o nome de Miguel Bombarda em homenagem ao seu primeiro diretor. Mas neste vídeo não será aprofundado este tema,
porque vai ser feita uma análise exclusiva nos próximos vídeos, em conjunto com o pavilhão dos Furiosos do Hospital Condes de Ferreira no Porto. Outro exemplo, que apesar de menos conhecido, tem também a sua relevância na história da psiquiatria em Portugal. Para não perderes estas histórias, inscreve-te no canal e carrega no sino, para seres notificado ou notificada quando estiverem prontos. De qualquer das formas, é importante apresentar algumas das razões que possam ter levado à rejeição do sistema panóptico nas instituições psiquiátricas, dos países de maior referência e que temos analisado aqui no canal Louca História. Lembrando que, apesar da Torre dos Loucos, em 1784, ter sido o primeiro edifício construído de raiz exclusivamente dedicado aos loucos, em menos de 15 anos após a sua construção, a torre já era considerada completamente ultrapassada. Ou no caso da construção do primeiro hospital psiquiátrico da Bélgica, em 1857, em que Ghislain referiu especificamente não querer um modelo de projeto circular ou panóptico, porque facilmente poderia ser associado ao desenho de uma prisão, e tinha receio que com isso perdesse as características de humanização do espaço. Tudo isto porque a partir do século XVIII, as principais estratégias terapêuticas no campo da psiquiatria baseavam-se no tratamento moral e humanizado. Ou seja, o movimento médico que se afirma nos principais países da Europa procura desvincular-se de métodos de punição e restrição. Essas estratégias fundamentam-se em princípios como a livre circulação, a abolição de celas e correntes, a interação com a comunidade, os trabalhos agrícolas em espaços abertos, o conforto e o ambiente acolhedor. Entre outras características do tratamento do espaço interno e externo, que passam a definir o propósito da esfera terapêutica e que determinam a humanização desses espaços. É exatamente devido a esta nova visão médica que o modelo arquitetónico do sistema panóptico não se ajusta, uma vez que se trata de um espaço fechado em si mesmo, pouco caracterizado e onde a relação com o vigilante ou o cuidador é oculta ou mesmo inexistente. Ainda assim, pode-se encontrar alguns elementos de arquitetura panóptica integrados em projetos, como o exemplo das escadas em espiral dos hospitais de Stanley Royd, construída em 1818, e de St. Bernard's, construída em 1831 em Inglaterra. Mas, no geral, o modelo panóptico não foi acolhido pelas principais referências arquitetónicas no campo da psiquiatria e saúde mental. Terminamos hoje por aqui. Espero que tenhas gostado. Inscreve-te no canal, ativa o sino e fica atento ou atenta aos próximos vídeos, porque vamos começar a falar sobre as primeiras referências de construção hospitalar na área da psiquiatria em Portugal. Um abraço, vemo-nos no próximo vídeo.